Norma 01. Plano de trabalho e orçamento. Item 1. Objetivo. O objetivo é o de estabelecer os critérios a serem utilizados e aplicados no planejamento das ações que o sistema CFP/CRPs realizará no ano a que se refere a proposta. O plano de trabalho e o orçamento são os instrumentos que permitem à sociedade a fiscalização e o controle das atividades da autarquia. Item 2. Diretrizes. As diretrizes de atuação da autarquia CFP/CRP são instituídas pelo CNP, Congresso Nacional da Psicologia, para o triênio seguinte à sua realização. Além do CNP, a autarquia CFP/CRPs deve observar as deliberações da Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras, a PAF, e os critérios estabelecidos para os regionais pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP. Item 3. Proposta orçamentária. A proposta orçamentária é o processo formal, que é composto pelo plano de trabalho e pelo orçamento contábil. Nesta, os conselhos federal e regionais de psicologia apresentarão as atividades programadas para o exercício seguinte e os valores a arrecadar e a despender para a realização das mesmas. Item 4. Plano de trabalho. O plano de trabalho da autarquia é o instrumento que vai basear uma gestão eficiente e eficaz. Deve comportar a situação histórica da autarquia, bem como a situação atual e o que se deseja atingir com os programas a serem implementados. E através do plano de trabalho que se faz o planejamento das ações da autarquia, possibilitando o melhor gerenciamento dos seus recursos. Neste plano de trabalho, deve-se descrever os programas que serão implementados pela gestão da autarquia, demonstrando os objetivos a que se propõe o grupo gestor, desdobrado em projetos, que terão metas a serem atingidas, de forma a permitir sua análise ampla, bem como os valores e ações previstas na realização do plano. Os programas, projetos e metas constantes do plano de trabalho, confrontado com as realizações, servirão de base para a elaboração do relatório de gestão da entidade ao final do exercício e, consequentemente, para a análise do desempenho institucional do Conselho pelo próprio plenário, pelos órgãos de controle interno e externo e pelos profissionais da categoria. Item 5. Orçamento. Item 5.1. O orçamento público é o instrumento por meio do qual o CFP/CRP estima as receitas que irá arrecadar e fixa os gastos que espera realizar durante o ano. Trata-se de uma peça de planejamento, no qual as políticas setoriais são analisadas, ordenadas segundo a sua prioridade e selecionadas para integrar o plano de ação do CFP/CRP, nos limites do montante de recursos passíveis de serem mobilizados para financiar tais gastos. O orçamento é composto por dois instrumentos principais: o plano de trabalho, com detalhamento de todos os programas envolvidos, e o orçamento contábil. O sistema orçamentário está definido nas Leis 5.766/71, 4.320/64, DL 267 e o Regimento Interno do CFP/CRP, além das resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Existem três importantes dimensões, todas de interesse direto para a sociedade e categoria. A primeira é a dimensão jurídica. O orçamento tem caráter e força de lei, e enquanto tal define limites a serem respeitados pelos gestores, no tocante à realização de despesas e à arrecadação de receitas. A elaboração e a aprovação do orçamento são feitas na Assembleia Orçamentária. Após a Assembleia ter ratificado, o Conselho Regional encaminha o processo ao Conselho Federal de Psicologia para aprovação do plenário. A segunda dimensão é a dimensão econômica. O orçamento é basicamente um instrumento por meio do qual o CFP/CRP extrai recursos da categoria e os injeta em áreas selecionadas, dentro de um planejamento.
A terceira dimensão é a dimensão política, é corolário da dimensão econômica. Se o orçamento tem um inequívoco caráter redistributivo, o processo de elaboração, aprovação e gestão do orçamento embute necessariamente perspectivas e interesses conflitantes que se resolvem em última instância no âmbito da ação política dos gestores e da categoria. Os valores a serem aplicados das anuidades, taxas, etc., que constarão do orçamento, serão definidos na Assembleia Orçamentária. Elisa Zanerato Rosa ficou responsável por organizar essa redação. Essas três dimensões revelam que, em sentido amplo, o sistema orçamentário compõe-se não apenas de leis, mas de todo um arcabouço institucional composto de vários elementos, agentes gestores e entidades profissionais, as relações entre esses agentes e os segmentos organizados da categoria, e as regras formais e informais que disciplinam essas relações e normatizam o processo decisório em torno do orçamento. Em poucas áreas das políticas públicas a qualidade da democracia revela-se tão claramente na área do orçamento. A democracia é uma função direta da capacidade de segmentos organizados da sociedade de acompanharem de modo ativo e informado o processo orçamentário, caso desejem fazê-lo. A todo orçamento deverá-se observar os princípios já consagrados na sua elaboração. Anualidade. As previsões de receita e de despesa devem referir-se somente a um exercício financeiro, ou seja, devem referir-se somente ao ano que se propõe. Unidade. Deve existir somente um orçamento para cada exercício financeiro. Universalidade. O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Conselho previstas para o ano a que se refere. Exclusividade. O orçamento deve conter somente matéria orçamentária e não cuidar de assuntos estranhos ao tema. Especificação. As despesas devem ser classificadas em nível de desagregação que permita sua análise. Publicidade. Esse princípio define que o conteúdo orçamentário deve ser divulgado, para conhecimento dos profissionais da categoria ou para outros interessados. Equilíbrio. Para cada exercício financeiro, a despesa fixada não pode ultrapassar a receita prevista, ou seja, deve haver o equilíbrio entre a receita e a despesa. Item 6. Receita. Item 6.1. Receita é todo recurso financeiro recebido pelo Conselho, decorrente de anuidades, emolumentos e demais serviços, bem como os originários de doações, legados, rendas de locação e venda de imóveis, assinatura e publicidade em jornais e revistas próprias, etc. Item 6.2. Estima-se a receita com base na projeção das arrecadações dos últimos 3 exercícios, devendo ser consideradas as variações ocorridas em cada tipo de receita e ainda. Item 6.2.1. No Conselho Regional. A receita deve ser calculada multiplicando o valor de anuidade definido na Assembleia Orçamentária, pelo número de profissionais inscritos mais a média de novas inscrições, dado histórico, menos a média de cancelamento, dado histórico, dos últimos 4 semestres. Na sequência tira-se a inadimplência, que é o número de psicólogos não pagantes, dado histórico, dos últimos 4 semestres. Em seguida desconsidera-se a proporção de psicólogos que irão beneficiar-se de eventuais descontos concedidos por ocasião de antecipação de pagamento da anuidade nos meses de janeiro e fevereiro, dado histórico, respectivamente. O valor da anuidade definida na Assembleia Orçamentária será definida a partir da proposta de banda aprovada na APAF. Enfim, tem-se a receita disponível que irá projetar suportar a despesa do Conselho. Alínea A. A receita de anuidades de exercícios anteriores e respectivos encargos financeiros será orçada por meio do estabelecimento de metas nas cobranças dos inadimplentes. Alínea B. A receita da cobrança dos valores inscritos na dívida ativa, principal e encargos financeiros, tanto na fase administrativa quanto na executiva, será orçada tomando-se por base os débitos de pessoas físicas e jurídicas inadimplentes, devidamente identificados.
A linha C. A receita vinculada à arrecadação do fundo de seções será orçada pelo valor unitário da contribuição estabelecido em cada exercício, da seguinte forma. Para a contribuição do exercício corrente, resultado do valor unitário da contribuição estabelecido para o exercício multiplicado pelo número de inscritos ativos. Para a contribuição de exercícios anteriores, a partir de 1999, resultado do valor unitário da contribuição estabelecido em cada um dos exercícios multiplicado pelo número de devedores com previsão de recebimento no exercício corrente. A linha D. A receita para a manutenção da seção, somente em conselho regional que mantiver seção em sua jurisdição, será orçada com base nos valores necessários à manutenção da mesma. A linha E. A previsão da inadimplência deverá ser orçada com base no histórico dos últimos 2 anos, devendo ser registrada no grupo Transferências de Capital, sendo que a conta contábil deverá ter a nomenclatura de inadimplência. A linha F. A inadimplência prevista para as anuidades do ano do orçamento deverá ser orçada separadamente da inadimplência para os recursos dos anos anteriores quanto da dívida ativa prevista, levando em conta o histórico de arrecadação dos anos anteriores. A linha G. O Conselho Regional a seu critério poderá criar reservas de contingências para alocação de recursos de forma a suportar gastos não previstos no orçamento. Item 6.2.2. No Conselho Federal. Item 6.2.3. Será prevista com base nos valores orçados pelos regionais na rubrica Transferências Correntes, elemento de despesa, cota parte, 20%, e fundo de revista, 5%. Item 6.2.3. Nos Conselhos Federal e Regionais. A linha A. A receita de prováveis rendimentos em cadernetas de poupança e de outras operações assemelhadas, com base nas reservas financeiras e na taxa de juros praticada. A linha B. Receitas de cursos, vendas de livros, de mala direta e outras obtidas com a realização de seminários, congressos e assemelhados, conforme previsão no plano de trabalho. A linha C. Receita de capital prevista conforme a sua natureza e provável realização. Item 7. Despesa. Item 7.1. Considera-se despesa todo desembolso fixado pelo Conselho, destinado a atingir os objetivos estabelecidos no plano de trabalho e a manutenção dos serviços de apoio. Item 7.2. Na fixação da despesa devem ser considerados os seguintes aspectos. Utilidade. Os gastos devem ser previstos de possibilidade contributiva. Todo gasto tem que ser suportado pela arrecadação, considerando o número de contribuintes ativos, psicólogos e empresas registradas. Discussão do orçamento. O documento deve ser analisado e aprovado pelo plenário do Conselho, de forma a possibilitar a reflexão sobre a aplicação dos recursos arrecadados. Legitimidade. Toda despesa deve ser fixada objetivando o melhor atendimento das necessidades do Conselho e com enquadramento perfeito e claro do dispêndio. Item 7.3. A despesa total será fixada em um valor igual ao da receita estimada, com o objetivo de cumprirem-se as metas estabelecidas em plano de trabalho para o exercício, observando-se. Item 7.3.1. Despesas de pessoal. A linha A. Salários, gratificações por encargos de chefia, adicional por tempo de serviço, vantagem pessoal e horas extras, calculados com base na folha de pagamento do mês de setembro do exercício corrente, multiplicando-se o somatório dessas despesas por 11 meses. Serão consideradas ainda as prováveis admissões, demissões e reajustes salariais. A linha B. Vale transporte, auxílios educação e alimentação, assistências médica e odontológica,
calculados com base nos pagamentos efetuados no mês de setembro do exercício corrente, multiplicando-se o somatório dessas despesas por 12 meses. Serão contempladas também as prováveis admissões e demissões. A linha C. Um terceiro salário, fixado no valor equivalente a um mês de remuneração, com base no mês de setembro do exercício corrente, incluindo os percentuais de horas extras e outros acréscimos legais. A linha D. Férias, fixada no valor equivalente à remuneração do mês de setembro do exercício corrente, com base na programação de férias, sendo proporcional para os funcionários admitidos no decorrer do exercício. A linha E. Adicional constitucional de férias, calculado com base na programação de férias e na remuneração obtida no item anterior, em valor equivale a 1/3. A linha F. Abono pecuniário de férias, calculado com base na programação de férias e na remuneração obtida na letra D deste item, para os funcionários que fizeram opção, por escrito, pela conversão de 1/3 das férias em pecúnia, até o último dia do período aquisitivo. A linha G. Verbas rescisórias, fixadas no orçamento somente se houver possibilidade de se efetivarem, com prováveis demissões. Corresponde ao aviso prévio e férias indenizáveis e outros itens específicos. A linha H. Obrigações patronais, compreendendo as contribuições previdenciárias ao INSS, ao FGTS e ao PIS, fixadas com base no valor calculado para salários, gratificações por encargos de chefia, adicional por tempo de serviço, vantagem pessoal, horas extras, um terceiro salário, férias e adicional constitucional de férias, calculadas de acordo com a legislação vigente. A contribuição devida ao PIS, PASEP, será calculada com base nos citados itens, acrescidos dos itens abono pecuniário de férias, verbas rescisórias e outros de natureza remuneratória. Item 7.3.2. Outras despesas de custeio. A linha A. Diário de viagem a serviço, para funcionários, conselheiros e colaboradores, com base em programação de viagem a ser realizada a serviço ou no interesse do Conselho, observando-se as resoluções em vigor. A linha B. Passagens aéreas e terrestres de hospedagem de conselheiros e funcionários, com base em programação de viagem a ser realizada a serviço ou no interesse do Conselho e, subsidiariamente, na despesa acumulada nos últimos 12 meses, de outubro do ano anterior a setembro do corrente, observando-se a legislação em vigor, inclusive a Lei nº 8.666/93. A linha C. Água, luz, telefone, aluguel, condomínio e serviços de natureza continuada, baseando-se na despesa acumulada nos últimos 12 meses, de outubro do ano anterior a setembro do corrente, aplicando-se a legislação em vigor. A linha D. IPTU, o Conselho, na qualidade de autarquia federal, goza de imunidade tributária em relação a imóveis próprios, sendo orçado no caso do Conselho ser locatário. A linha E. Prestação de serviços por profissionais autônomos, pessoa física, e empresas ou instituições, pessoas jurídicas com base nos contratos ou instrumentos correlatos existentes e seus prováveis termos aditivos e serviços gerais, previstos para o período, observada a legislação em vigor e obediência à Lei nº 8.666/93. A linha F. INSS cota patronal, autônomos, calculada de acordo com a legislação em vigor sobre os valores totais previstos nos elementos de despesa 3.1.31.00 Serviços de terceiros. A linha G. INSS cota patronal de serviços prestados por cooperativas pela legislação em vigor, sobre o valor total previsto nos elementos de despesa serviços de consultoria, pessoa física e serviços de terceiros, pessoa jurídica e outros serviços a serem prestados por pessoas jurídicas, constituídas sob a forma de cooperativa, relativo a serviços a serem prestados por seus cooperados. A linha H. Produção e serviços gráficos em geral,
com base na programação de produção gráfica de livros, revistas, jornais e assemelhados e da necessidade de impressos em geral ou com base na despesa acumulada nos últimos 12 meses, de outubro do ano anterior a setembro do corrente, observada a linha I. Gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva, GETUM, de acordo com os valores estipulados por resolução do Conselho. Item 7.3.3. Demais despesas, fixadas com base na média mensal dos últimos 12 meses, de outubro do ano anterior a setembro do ano vigente. Item 7.3.4. Transferências correntes. A linha A. Conselho Regional, classifica-se neste elemento. O valor será calculado sobre a receita operacional, não se incluem as receitas patrimoniais e as receitas de capital, sendo 20% de cota à parte para o Conselho Federal e de 5% de fundo de revista. O valor total previsto para ser arrecadado para o fundo de sessões. Inadimplência, o elemento de equilíbrio orçamentário, que pode ser calculado com base na média da inadimplência dos últimos 4 semestres, conforme o cálculo da receita previsto anteriormente. Item 8. Formalização. Item 8.1. A proposta orçamentária do Conselho Regional será composta das seguintes peças. A linha A. Relatório descrevendo os critérios utilizados na elaboração da proposta orçamentária, com informação sobre o número de inscritos ativos, pessoa física e jurídica, e de inadimplentes, identificação dos valores relativos a anuidades de exercício anteriores, dívida ativa, posição da cobrança nas fases administrativa e executiva e outros dados esclarecedores das demais receitas. A linha B. Plano de trabalho. Contemplando os aspectos relativos às principais realizações do exercício e os fatos considerados relevantes, incluindo informações sobre os programas e projetos planejados, indicadores de gestão que permitam avaliar o grau de eficácia, eficiência e economicidade da ação administrativa, considerando os resultados qualitativos e quantitativos previstos. Captação de recursos através de convênio, acordo, ajuste, termo de parceria, subvenção, auxílio e contribuição, informando a conformidade com as normas legais e regulamentares pertinentes e os objetivos previstos. A linha C. Proposta orçamentária da Receita, anexo I. A linha D. Proposta orçamentária da Despesa, anexo II. A linha E. Ata da Assembleia Regional ou resolução do Conselho Regional que aprovou a proposta orçamentária. A linha F. Valor da anuidade e formas de pagamento, mencionando os descontos concedidos nos parcelamentos, ou à vista. A linha G. Tabela de valores das taxas e emolumentos utilizada pelo Conselho Regional. A linha H. Número de psicólogos, efetivamente inscritos, utilizados para o cálculo das anuidades, pessoa física e jurídica separadamente. A linha I. O percentual utilizado para a inadimplência, junto com o histórico de anos anteriores que serviram de base para o percentual utilizado. Item 8.1.1. O Conselho Regional encaminha o processo ao Conselho Federal, para aprovação do plenário. Item 9. Prazo de apresentação. Item 9.1. Os conselhos regionais deverão apresentar ao Conselho Federal a proposta orçamentária para o exercício seguinte até o dia 31 de outubro de cada ano. Item 9.2. A proposta orçamentária do Conselho Federal será apreciada pela PAFA até 20 de dezembro ou data próxima, sempre dentro do ano. Item 10. Remanejamento e reformulação orçamentária.
Item 10.1. A abertura de créditos será feita mediante remanejamento ou reformulação e dependerá de existência de recursos disponíveis para suportar a despesa e será precedida a disposição de motivo. Item 10.2. Remanejamento. Crédito transferido de um elemento de despesa para outro, para cobrir despesa insuficientemente orçada ou criar nova despesa não incluída no orçamento aprovado, sem alteração do seu valor total. Deverá ser feito com justificativa procedente, contendo: alínea A. Justificativa ao presidente do Conselho, expondo os motivos do remanejamento. Alínea B. Demonstrativo de remanejamento, reformulação da receita, anexos 01 e 02. Alínea C. Ato do plenário do Conselho, com aprovação do feito, quando exceder limite de 10%, se for o caso, é. Alínea D. Ofício do Conselho Regional ou Federal, a respeito do assunto, dentro do mesmo exercício. Item 10.3. Reformulação. Consiste na alteração do valor total do orçamento aprovado e ocorrerá: alínea A. Na receita, quando se verificar superávit financeiro, que é a diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiros do balanço patrimonial do exercício anterior, ou excesso na arrecadação, que é o saldo positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada. Alínea B. Sempre que houver necessidade de suplementar elemento de despesa com dotação insuficiente ou criar novo elemento não previsto. Item 10.3.1. A reformulação, com a inclusão de novas receitas, deverá ser feita quando se verificar a necessidade de reforçar ou criar novo elemento de despesa, devendo ser justificada e submetida ao plenário do Conselho para aprovação, compondo-se o processo de: alínea A. Relatório dirigido ao presidente do Conselho, justificando os motivos da reformulação. Alínea B. Demonstrativo de remanejamento, reformulação da receita, anexos 01 e 02. Alínea C. Ato do plenário do Conselho, com aprovação da reformulação. Alínea D. Ofício, conforme o caso, do Conselho Regional ou Federal ou deste APAF, sobre o assunto. Alínea E. Ato do plenário do CFP, com aprovação da reformulação orçamentária do Conselho Regional ou da APAF, do Orçamento do Federal.